João 15:16, depois eu vou falar do 15:15, mas 15:16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Bom, a temática que foi dada para mim foi intimidade. Eu vou falar um pouquinho de intimidade. Eu não vou conseguir falar tudo, porque a intimidade é um assunto muito profundo, e nós poderíamos traçar aqui tripés sobre a intimidade, separar ela em partes, para que a gente possa definir bem os pilares em que a intimidade vai caminhar. Mas eu quero, no âmbito geral, traçar aqui com vocês o que é a intimidade, não só o que é, mas o que ela traz, que acho que é o objetivo principal para nós aqui nesta noite. Gente, o que é intimidade, então? A palavra intimidade deu origem lá no latim, íntimos, que se refere ao que está dentro, no interior. Então, vem daí a intimidade, está mais ligado à afeição, à confiança, tá? Então, de modo geral, para que você entenda, ligado à afeição e à confiança, retratando-se do interior, do que está dentro. E por isso, nós vamos buscar aqui, dentro dessa palavrinha intimidade, algo muito especial, porque a intimidade, ela pode estar ligada ao conhecimento e ao relacionamento. Ao conhecimento, quando nós conhecemos alguém e você passa a dizer que tem intimidade com essa pessoa, pelo grau de conhecimento que você tem sobre essa pessoa. Mas a bem da verdade é que a intimidade sem o relacionamento, ela não é intimidade. Então grave isso: intimidade sem relacionamento não é intimidade. O que é então, pastor? É só um contato com intenções. Então a intimidade sem ter relacionamento é um contato com algumas intenções. A intimidade não pode ser comprada. Então eu gostaria que você gravasse esses pontos, porque isso é muito importante para o resultado final. Primeiro, a intimidade para haver intimidade tem que haver relacionamento. A intimidade não é um contato, porque o contato ele traz interesses, e a intimidade não tem interesse, tá bom? Outra coisa, a intimidade não pode ser comprada, e a intimidade gera valor, não é preço, por isso que não pode ser comprada. A intimidade gera valor, e o valor é algo muito significante para nós na vida cristã, porque valores, vai falar dos valores morais de Cristo, e nós iríamos nos aprofundar nisso, tudo dentro da intimidade. Mas, para que vocês entendam, e para todos nós aqui, numa visão geral, como é o valor, pastor, o que é valor, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1876, mais ou menos nessa época aí, quem estava nessa época aí, quem lembra? Ninguém. Temos um draconiano lá atrás, mas não é você não, ninguém lembra. 1876, um camarada chamado Alexander Graham Bell, ele patenteou uma invenção que nós usamos até hoje. Patenteou, porque talvez não seja dele, mas ele foi o mais espertão, e foi para, então há uma discussão aí em torno disso, se é ele, ou é outro, tem uns 3 ou 4 brigando por isso, mas na verdade está no nome dele, é dele. Ele patenteou o telefone, olha a data, 1876, em 1877, um ano depois, foi mandado fazer um para Dom Pedro II aqui no Brasil. 1877, foi mandado fazer um telefone.
E um pouco mais para frente, alguns anos depois, já tinha linhas telefônicas entre o palácio onde morava o Dom Pedro II, com as casas ali, as imediações em torno do reinado, vamos por assim dizer, das pessoas que trabalhavam no reino. Então era mais ou menos isso. O que eu quero chamar a atenção para você é que, olha o que é valor, e olha a diferença de preço e valores, ou valorização. Em 1876, esse homem patenteia esta grande invenção. Depois disso, veio passando alguns anos. Em 1984, o ano em que eu nasci, nesse ano, surgiu o primeiro Motorola com um teclado numérico. Sabe o que é isso? Você nem sabe o que é isso, porque o teclado hoje é um touch. Mas eu já estava vivo, talvez, nessa época aí, 1984, e alguns de nós aqui, não todos, alguns. Bom, depois disso, e mais ou menos nessa época, para você instalar um telefone na sua casa, custaria em torno de $5.000, de 5 a 7 mil dólares, em torno de R$30 mil, para ter um telefone. E eu ouvi do meu avô, na verdade avô da minha esposa, que já não vive mais, e ele contou que ele vendeu um terreno para instalar um telefone na sua casa, um terreno na cidade de Luiz Alves, para botar um telefone na casa dele em Blumenau. Olha isso, irmão. Sabe o que é isso aí? Preço. Por quê? Quanto custa um telefone hoje? Esse aqui um pouquinho mais, em torno de 2 mil, 3 mil, um telefone, vamos botar aí um razoável, mas aquele da antigamente, que você talvez nem conhece, os nossos adolescentes aí, aquele que, alguém brincou esses dias, disse, disca e aródia, né? Você gira e ele faz o número, nem tem mais, irmão. Você tem que ir no museu para ver esse telefone. Quanto custa instalar uma linha telefônica na sua casa? Talvez nada, alguém vai ligar para você e te oferece um monte de planos para você ter a R$19,90, quem sabe, R$20 por mês, uma conta telefônica, e ainda assim te oferecem mais TV a cabo, isso e aquilo, aquele outro, ou seja, estão te empurrando um bem. Isso é desvalorização. A intimidade não chega nesse nível, porque a intimidade valoriza e não desvaloriza. Pegou aí ou não? A intimidade valoriza. Por isso, olha para o pastor aqui, toda vez que alguém te chamar para uma intimidade que vai desvalorizar você, cuide. É Satanás levando você para a artimanha dele, que vai expor você, quer revelar você, quer botar você em exposição, vai querer Satanás dominar você. Não faça isso e não entre nisso. Sabe quantos telefones tem hoje no mundo? Mais ou menos 16 bilhões. É muita coisa de telefones. E mais, o ano de 2022 foi descartado 5 bilhões de telefones, descartado, só para você ter uma ideia, eu fui pesquisar hoje. Então, como que aconteceu, pastor, a desvalorização do telefone? Com a familiaridade, se acostumou. Todos nós nos acostumamos com o telefone, e já não é mais novidade, tanto que eu falo para você, e talvez não tenha interesse na história que eu te contei, e você nem sabia que esse homem, Alexander aí, que patenteou o telefone, talvez, eu também fui buscar a informação, mas não importa muito para nós, por causa da familiarização, nós estamos tão juntos com isso, que já nos acostumamos, com isso, a tecnologia, nós estamos acostumados, familiarizados.
Eu não posso tornar a intimidade com Deus algo barato, algo familiarizado. Eu não posso tornar a intimidade com Deus algo simples. Não, é do dia a dia. Não, eu vou ali orar um pouquinho, falar um pouquinho. Não, irmão, é algo valoroso. Valoroso. A intimidade com Deus gera valor. Valor. E começa gerando valor moral em nós. Em nós. Eu não posso, de maneira alguma, desvalorizar este momento com o Senhor. Desvalorizar a intimidade com Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Quantas vezes nós já dissemos isso? Quem aqui nunca disse assim, eu não quero conhecer Jesus, eu não tenho muito interesse em conhecer Jesus. Quase todos nós já dissemos, eu quero conhecer Jesus. E se você não disse espontaneamente, você disse involuntariamente, quando o grupo de louvor canta aqui aquela canção, quero conhecer Jesus, involuntariamente você canta, quer conhecer Jesus. Mas conhecer o Senhor não é intimidade, porque conhecer, eu posso falar sobre Ele, mas não saber quem Ele é. Eu posso falar dele e nunca ter estado com Ele. Eu posso dizer de alguém, fazer parte do clube de alguém, e nós temos um pastor que é bastante popular, não é? O nosso pastor Sérgio, não que ele queira ser, mas ele é muito conhecido no estado, no Brasil inteiro. E às vezes eu estou por aí, eu ouço histórias do pastor, de pessoas que nunca sentaram com o pastor, que nunca conviveram com ele, e contam histórias. Eu fico imaginando, se você vivesse com ele, você não falaria isso, ou se você tomasse uma xícara de café com ele, você repensaria o que diria, ou tantas outras situações. Falar de alguém por conhecer é uma coisa, mas viver com essa pessoa é outra. Conviver com ela, ter tempo com ela, dedicar tempo com ela. Intimidade é ter tempo a sós. Intimidade é ter tempo de qualidade. Intimidade é ter comunicação e relacionamento. O casal começa a namorar, estão se conhecendo e já são íntimos. Ainda não. Estão se conhecendo. Por isso que o namoro é conhecimento e não relacionamento de intimidade. Relacionamento para conhecimento, mas não relacionamento de intimidade, porque a intimidade se dá a sós. Quando eu sento com alguém para conversar com essa pessoa, eu estou gerando conhecimento com ela. E se estamos a sós, eu estou abrindo meu coração, eu estou confessando, eu estou buscando uma solução, e essa pessoa está ali para me ouvir. Aí sim eu inicio o processo da intimidade. Mas antes disso não. Por isso que eu preciso estar a sós com o Senhor. Conhecer só não basta, eu não posso só saber dele, ou saber algo dele, eu preciso conhecer na intimidade. Eu não posso só ler sobre ele, eu não posso só estudar sobre ele, eu preciso ter relacionamento íntimo com Deus. Tem gente que lê sobre Deus, fala de Deus, mas não conhece a Deus. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 7, verso 22. O que diz aí? Mateus 7,
e 22, já achou? Achou para ler comigo? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente. Está aí, está na sua Bíblia aí também. O que ele vai dizer? Nunca vos conheci. Mas não falava dele? Falava. Mas não testemunhava dele? Testemunhava. Mas não dizia que queria conhecer? Dizia. Mas nunca foi conhecido por Deus. Porque nunca teve momento a sós com o Senhor. E aí continua: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pecado repetitivo. Se afaste de mim, você não me conhece. Naquele dia, isso aqui é no dia do Senhor. Só vai estar com o Senhor na eternidade quem tem intimidade. Se nós pudéssemos fazer um banner desse aqui bem grandão e deixar essa frase escrita aqui, faria. Só estará na eternidade quem tem intimidade. A eternidade com o Senhor é para quem desfruta de intimidade com Ele. Estar com o Senhor é algo muito mais valioso do que nós imaginamos. Não é só um culto de sábado à noite, não é só uns momentos aqui, é todos os dias, em todo tempo, toda hora, buscar ao Senhor e estar com Ele, clamar ao Senhor. Só vai estar com o Senhor quem tem intimidade com o Senhor. Apocalipse 30, vou ler uns textos aqui com vocês, como a gente diz, para não ficarem minhas palavras. Apocalipse 3:20. Abra a Bíblia aí comigo. O que diz Apocalipse 3:20? Eis que eu estou à porta e bato. Não é isso? Quem é que está à porta? Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que é isso? Intimidade. Isso aqui é intimidade. Está falando de uma casa, está falando de abrir uma porta de uma casa, está falando de uma mesa, está falando de uma refeição. Intimidade. Pensa comigo aqui, olha para o pastor. Quantas pessoas você conhece? Faz uma conta. Agora, de todas essas pessoas que você conhece, quantas frequentam a sua casa? Quantas vão na sua casa? Já caiu consideravelmente o número de pessoas. E agora? Quantas dessas pessoas você já sentou com elas à mesa para tomar um café ou conversar? E quantas dessas pessoas que já sentou à mesa com você para conversar tiveram acesso à sua geladeira? Quantas delas abrem a geladeira, fecha? Isso é grau de intimidade. A intimidade tem níveis. A intimidade tem graus. E quem é que permite a intimidade? Quem é que permite a intimidade? Pensa comigo. É quem convida para entrar na casa?
Neste caso aqui, é o próprio Deus que te chama para a intimidade. Olha o início do texto. Eis que estou à porta e bato. É Ele que quer entrar. Você não chamou Ele. Lembra do texto que eu li? Vos nomeei, chamei de filho. É Ele que chama. Sabe por quê? Porque a intimidade com o Senhor, quando ela é iniciada por Deus, a iniciativa de Deus, ela é assertiva. E quando nós damos início à intimidade, nós temos um grave erro humano, todos, que é começar e não concluir. Ou qualquer frustração da vida nos afasta, ou qualquer outra situação nos chama a atenção. Quer que eu te dê um exemplo? Vamos para o Jardim do Éden. Quem deu a ordem para não comer do fruto? Foi quem? Foi Deus. E deu a ordem para quem? Para o homem. E ele ouviu a voz de quem? Da mulher. Você entendeu? Quem deu a ordem? Deus. Para quem? Para o homem. E de quem ele ouviu a voz? Ele ouviu da mulher. Mas Deus não tinha falado que não era para mexer, mas ele mexeu. Quando nós temos a iniciativa da intimidade, nós podemos falhar, mas quando a iniciativa da intimidade é com Deus, sempre é assertivo. Deus chama você para a intimidade com Ele hoje. Deus chama você para estar com Ele hoje. E Deus chama você para estar com Ele o tempo todo. É Ele que bate a porta. É Ele que chama. A intimidade com o Senhor abre as portas da liberdade, porque toda intimidade gera liberdade. Vou falar de mim. Eu sou casado há quase 15 anos. Vou fazer daqui uns dias. 15 anos. E há liberdades com a minha esposa que tanto eu quanto ela só conquistamos depois de um tempo de casado. Nós casamos, nos relacionamos, mas algumas liberdades foram conquistadas ao longo do percurso. Não são todas. Eu lembro que no início do relacionamento, após o casamento, eu tinha cuidado até para puxar a cadeira, para sentar ao redor da mesa, era tudo, parece meio mecanizado. É ou não é assim com você que casou? Ou será que é só eu que sou diferente? Se não era isso, outra coisa. Algumas coisas você fechava a porta do banheiro, depois de um certo tempo, nem a porta não fecha mais. É o grau de liberdade da intimidade. É a intimidade que faz isso. A intimidade, ela abre liberdades. No início do relacionamento, do casamento, a esposa acorda de manhã e a primeira coisa que ela se preocupa é em se arrumar para se apresentar bem. Depois ela vem do jeito que está mesmo. Quase igual aquele hino da harpa. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. É o grau de intimidade gerando liberdade. Jesus trouxe para nós a liberdade. A intimidade com Ele permite nós nos aproximar dEle e andar com Ele. Faz bem a nós, faz bem a você ter intimidade com o Senhor.
Agora, pastor, e quando isso aconteceu na Bíblia? Você lembra de Moisés? Quem lembra de Moisés aqui? Moisés tinha um grau tão grande de intimidade com o Senhor, que a Bíblia diz lá no Êxodo, que ele falava com o Senhor face a face, não é mesmo? Diz que Moisés falava com o Senhor face a face, ao ponto de Moisés retrucar o Senhor. Mas o grau de liberdade que Deus deu a Moisés para retrucar o Senhor, era um grau respeitoso de Moisés para com ele. Porque quando Deus resolve matar todo o povo, Deus diz assim, ó, Moisés, é o seguinte, eu vou matar esse povo tudo. Tem mais jeito? Esse povo aí está tudo contaminado, eu vou matar todos. Aí Deus diz assim, aí Moisés disse assim, Senhor, se tu vai mesmo matar esse povo, então risca o meu nome do teu livro. Cara, que confronto. Como fala isso para Deus? Você tem coragem de encarar Deus assim? E pior, irmão, olha para aqui, pior que tem gente que tem coragem de encarar Deus sem ter esse grau de intimidade. Pior que tem gente que tem coragem de encarar Deus falando coisas, por que você fez isso, por que aquilo, por que aquele outro, sem ter o grau de intimidade para isso. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele não é fulminado. Moisés teve um nível alto de intimidade, questionou, mas questionou com respeito, por causa da liberdade que ele tinha através da intimidade com o Senhor. Agora a pergunta que eu faço para mim é a seguinte: será que Deus vai permitir eu ter esse grau de intimidade com Ele? Será que Deus vai permitir eu ter esse grau de intimidade assim? Ou Deus vai me permitir ser íntimo? Talvez você pode se perguntar, será que Deus permite eu ser íntimo dEle? A resposta é sim. Sim. Deus permite. João 15:15, a gente leu, não foi? João 15:15. Já vos não chamarei servos. Olha lá. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Grau de intimidade, conhecimento e relacionamento. Aqui Jesus estava falando aos seus discípulos, há entre nós comunicação. Porque tudo que meu Pai fala para mim, eu falo para vocês. Intimidade. Vocês não são mais servos, vocês são amigos agora. E é os amigos que são íntimos. Então, se há entre nós a intimidade, eu faço vocês conhecer aquilo que o Pai fala para mim. Se o Pai revela para mim, porque eu e o Pai somos um, não é? Jesus disse isso. Eu e o Pai somos um, então eu faço vocês conhecer. A iniciativa sempre é de Deus, irmão. Ele tem a iniciativa de trazer você para perto dele, por isso que ele bate a porta. Ele tem a iniciativa de dizer para você, vem mais perto, abra a porta do seu coração, eu quero entrar e eu quero cear contigo, ou seja, eu quero estar à mesa contigo, eu quero fazer parte desse ambiente. Quando é que nós nos reunimos para nos alimentar? Com amigos, pessoas do nosso ciclo? Não são pessoas da nossa intimidade? Ou você nunca viu a pessoa, passou pela rua e diz, ó, pode jantar lá em casa. Tem janta lá? Tem? Não. Tem que ser alguém que você... E eu, por ser o pastor da igreja, demoro às vezes para ir na casa do irmão, porque preciso ainda te conhecer, ter esse grau de intimidade contigo, alcançar alguns níveis, para você dizer para mim, pastor, tomar um cafezinho lá em casa. Alguns eu tenho que me oferecer,
Irmão, eu quero lá orar por ti, tomar um café na sua casa, para que haja essa interação, né, José? Então, Jesus bate a porta e diz para você: eu estou à porta e bato. Eu escolhi você para ser íntimo. Você é íntimo, ouça o Senhor. Aquele que ouve o Senhor será tratado com intimidade por Ele. Aquele que está próximo do Senhor, possivelmente, será reconhecido pelo Senhor, como o texto que eu li. Senhor, mas nós falamos, nós profetizamos, nós falamos em Teu nome, nós agimos em Teu nome, eu não vos conheço, porque não tenho intimidade contigo. Eu não sei quem você é. Não, mas eu disse que o Senhor fazia. Algumas vezes eu fui na igreja. Eu até cantei aquele louvor. Quero conhecer. Não, eu não te conheço. Mas eu ia na igreja Assembleia de Deus. Eu participava dos cultos dos jovens. Eu estava todo o culto. Eu até fui no retiro Dentes. E participei lá e tudo, e até ajudei, mas eu não te conheço. Mas eu era amigo do líder, eu era amigo do pastor, eu abraçava o pastor, eu não te conheço. Eu fazia parte do grupo de louvor, eu tocava, eu não sei quem você é. Porque o grau de intimidade que você teve é tão superficial, que não atingiu a mesa com o Pai. Talvez nem entrou, está do lado de fora ainda. A opção é só ver o movimento, mas não entrar para cear com Ele. Teve um dos discípulos que estava na mesa com Ele, participou do cálice, participou do partir do pão, mas decidiu abrir mão da intimidade e trocou a intimidade por um dinheiro, trocou os valores da intimidade por um preço que ele achou justo. E ao trocar o valor da intimidade por um preço que achou justo, ele colocou o seu Senhor na cruz. Eu quero orar por você que tem vivido dias só de conhecer Jesus. Eu quero orar para que você tenha intimidade. Ter intimidade é diferente. Não basta vir para o culto. Vir para o culto vai te colocar mais perto de Deus, sim, com certeza. Não perder nenhum culto. Mas lá no seu quarto, lá no ambiente da sua casa, você precisa ter intimidade com o Senhor. Tem gente gerando intimidade com ferramentas e recursos. São valores imorais. Mas eu quero que através desta palavra você repense um pouco. Não é para confrontar somente você, mas é para gerar em você e em mim também arrependimento. Porque de nada vale nós saber sobre isso e não se arrepender do que estamos fazendo de errado. E se você está tudo bem com você, graças a Deus, continue assim e vá se aprofundando nos níveis de intimidade com o Senhor, até você atingir o nível de Moisés, até você atingir o nível de Josué, que não saía da tenda,
até o Senhor encontrar ele e dizer: você é o substituto do meu servo. Eu quero orar aí. Feche os teus olhos, não precisa vir à frente, mas põe a mão no seu coração, onde você estiver, e por favor, peça ao Senhor arrependimento. Aleluia. É isso que precisa arder em nós, em nosso coração: arrependimento, para que aí possamos entrar nos estágios da intimidade. Se nós tiver um coração arrependido, com certeza teremos uma vida de mais intimidade com o Senhor. Querido Deus e Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, com os nossos jovens e adolescentes nessa noite, Senhor, que eu possa atingir os níveis de intimidade contigo, Senhor, valorizando esse momento, valorizando a intimidade, Senhor, que eu possa dar valor, Senhor, ao momento contigo, que eu possa dar valor à oração, que eu possa dar valor, Senhor, à busca, à leitura da palavra, à súplica diante de Ti, que eu possa valorizar um ambiente de adoração, que eu não fique brincando e passando tempo nos ambientes de adoração, Senhor, que as minhas brincadeiras sejam sadias em momentos de brincadeira, mas quando estou diante de Ti, Senhor, que haja seriedade em mim para tratar com o que é santo, com o que é sagrado, Senhor, que eu busque a Ti intensamente, que o meu coração comece a arder pela Tua presença, Senhor, que eu comece a desejar a Tua fala, que eu comece a desejar o Teu falar, Senhor, que eu comece a desejar a Tua voz, meu Deus. Eu quero Te ouvir assim como Samuel ouviu a Ti, Senhor, lá no templo, enquanto os outros não ouviam, ele ouvia Tu falar, Senhor. É o nível de intimidade atingido contigo. Eu quero, Senhor, ter um nível de intimidade contigo, ó meu Deus, como Moisés, Senhor, que falava face a face contigo, meu Pai. Oh meu Deus, e Tu permitiu ele ver um pouco, Senhor, da Tua glória. Tu permitiu ele ver, Senhor, um pouco daquilo que Tu és, meu Deus. Ninguém assim chegou a esse nível, ninguém jamais chegou a esse nível, Senhor. Eu quero que ser como Josué, que estava sempre diante da tenda, Senhor, no meio da tenda, não saía de lá, enquanto Tu falava com Moisés, Senhor. Esse homem, esse moço estava lá, ficava ouvindo, ficava esperando, ficava aguardando, ele estava disponível, Senhor, para ter intimidade contigo. Oh meu Deus, gera em nós, gera no jovem, no adolescente, no irmão, na irmã, gera em cada um de nós, Senhor, níveis de intimidade, que possamos nos alegrar contigo, Senhor. Ah meu Deus, perdoe as nossas falhas, Senhor, perdoe o meu pecado, Senhor, que me afasta de Ti. Perdoe, Senhor, as minhas mazelas que me põem longe de Ti, Senhor. Não, eu quero estar mais perto, eu quero estar mais perto de Ti, Senhor, e buscar uma intimidade real, verdadeira contigo. Para a glória de Deus oramos, Pai, em nome de Jesus.